Boa noite, estamos ao vivo. Meu nome é Jefferson, eu sou biólogo, sou professor da ESA já faz um ano. Comecei aqui na unidade de Jabaquara, atualmente estou na unidade de Carapicuíba, dou aula para os cursos de farmácia, estética e enfermagem. E hoje estou aqui para falar sobre fake news sobre o coronavírus 2019. Eu sou biólogo, mestre em microbiologia e atualmente eu comecei meu doutorado também na área de microbiologia. Bem, então antes de falar sobre necessariamente as fake news, vamos entender um pouquinho sobre o que é o vírus, a estrutura do vírus, porque muito disso responde sobre essas questões de fake news. A gente entender o básico do vírus já nos responde um monte de coisas sobre essas fake news. Então, a palavra vírus vem do latim e significa veneno. São seres muito pequenos e algumas dezenas de vezes menores que as bactérias. Então, tem circulado aí pela internet gente que confunde bactéria com vírus e, biologicamente falando, eles são seres diferentes, tá? Tanto que se você tomar antibiótico, não vai resolver em nada a questão de se livrar do vírus. Então, tomar cuidado com esses aspectos, porque vírus e bactéria são duas coisas diferentes. Inclusive, os vírus infectam bactérias, tá? Eles somente podem ser vistos ao microscópio eletrônico, então não importa o curso que você faça, onde você faça, você não vai jamais conseguir ver um vírus no microscópio. Se você pegar um microscópio na aula e falar, professor, estou vendo um vírus aqui no microscópio, provavelmente não é um vírus, tá? Porque esse microscópio eletrônico somente alguns centros de pesquisa têm. Ele é um equipamento muito caro e ele é usado para fins específicos, tá? E eles não são incluídos em nenhum dos 5 reinos. Então, animais, plantas, fungos, protozoários e bactérias. Os vírus, eles têm características que não se encaixam em nenhum desses tipos de seres vivos, tá? Eles não possuem organização celular, então quem foi meu aluno sabe que toda a primeira aula eu falo lá da história de procarionte e eucarionte sobre organização celular. E os vírus, eles não têm organização celular, então você não pode classificar os vírus nem como procarionte, muito menos como eucarionte, tá? Porque eles não têm membrana plasmática, eles não têm citoplasma, não têm citosol, não têm organelas, não têm nucleóide, muito menos núcleo, tá? Os vírus são seres à parte. Eles são constituídos basicamente de proteínas e do material genético, que aí vai variar. Quem gostava lá das aulas de genética na escola vai lembrar do DNA e do RNA. No caso, existem vírus de DNA e existem vírus de RNA, tá? Então, os vírus, dentro dos vírus não ocorrem reações químicas, ou seja, o metabolismo próprio que a gente observa nos outros seres vivos, como bactérias, fungos, protozoários, plantas e animais, tá? Isso não acontece nos vírus. Isso só vai acontecer nos vírus quando eles entram nas nossas células, quando eles infectam nossas células. Então, existe até um dilema se vírus é um ser vivo ou não é um ser vivo. Bem, isso vai depender. Do lado de fora, do hospedeiro, ele não é considerado um ser vivo. Quando ele infecta o hospedeiro e a partir daí ele passa a ter um metabolismo, ele já é considerado um ser vivo, biologicamente falando, tá? Então, a gente diz que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios e eles não são exclusivos de nós humanos, tá? Além de nós humanos, outros animais também podem ser infectados com os vírus, plantas podem ser infectadas com vírus, fungos e até mesmo bactérias, tá? E os vírus, eles são muito específicos. Então, vírus de planta dificilmente vai acometer um animal. Um vírus de bactéria dificilmente vai acometer um animal. O que aconteceu com o coronavírus? O coronavírus, ele infectava outros animais. Pelo fato de nós também sermos animais, pertencemos ao reino Animalia, então nós temos características muito parecidas com esses outros animais. Então, para o vírus sofrer uma mutação e começar a infectar o humano, não foi muito difícil para ele.
Bem, aqui é o ciclo viral, basicamente como é que acontece essa questão do vírus. Então, o vírus ele é parasita de célula. No caso do coronavírus, ele infecta células do nosso sistema respiratório, do nosso trato respiratório. E aqui eu coloquei um exemplo, utilizando um exemplo de um vírus que acomete bactérias. Mas, no geral, a maioria dos vírus segue esse ciclo, que é chamado de ciclo viral. Então, inicialmente, o vírus, ele se instala, ele se adere à célula, ele faz o reconhecimento da célula. Então, lembrando, os vírus, eles são altamente específicos. Então, ele vai fazer o reconhecimento de uma célula específica que ele precisa parasitar. Depois, ele injeta o material genético dele, integra esse material genético dele ao do hospedeiro, e a partir daqui ele começa a usar toda a maquinaria celular para poder se replicar. Então, ele replica o material genético dele, faz a nova estrutura dele, várias das novas estruturas, e depois ele deixa a célula infectando novas outras células. Esse período aqui, ele varia de vírus a vírus. No caso do coronavírus, a partir do segundo dia, terceiro dia, ele já começa a ser infectante. Então, a pessoa ela só começa a aparecer os sintomas depois de 14 dias, mas a partir do segundo dia, ela já está infectando outras pessoas. Então, o que é o coronavírus? Tá? Tem gente que acha que o coronavírus surgiu há pouco tempo, que ele é um vírus novo, mas na verdade ele já é um vírus muito antigo. Então, ele foi isolado pela primeira vez em 1937, os vírus da família corona, tá? Só que só em 1965 que houve a catalogação desse vírus, que ele foi registrado e ele recebeu o nome de corona, porque o aspecto estrutural desse vírus é muito semelhante a uma coroa, tá? O coronavírus, esse novo coronavírus, ele começou a entrar em circulação, os seus primeiros casos, no dia 31 de dezembro de 2019, virada do ano. Então, começamos 2020 não muito bem. E é muito frequente. Existem outros coronavírus que também infectam pessoas, só que a gente já tem anticorpos para esses outros coronavírus e eles não representam um grande risco à nossa saúde. Então, o coronavírus não é um vírus novo, ele já é um vírus relativamente antigo. A gente já conhece essa família de vírus há um certo tempo, tá? Então, aqui a estrutura geral do coronavírus, essa estrutura aqui, ó, de coroa, que lembra uma coroa, é o que deu o nome a ele. Então, ele tem o material genético dele, que é feito de RNA. Ele tem um capsídeo e ele tem uma estrutura lipídica, uma membrana lipídica que envolve toda essa estrutura interna dele. Então, quando a gente lava a mão com água e sabão, lembrando, quando você tem uma pia cheia de louça, tudo gorduroso, o que você faz para remover essa gordura? Você usa água e sabão. Então, quando você lava a sua mão com água e sabão, que é o básico necessário para se prevenir o coronavírus, você está destruindo essa estrutura dele, tá? Então, o que a gente precisa saber? Lavar as mãos com água e sabão e, quando possível, usar o álcool em gel. Então, o álcool em gel ele só é requerido se você não tem um local para lavar as suas mãos. Mas só lavar as mãos já seria o suficiente se você lavar ela de maneira adequada, tá? Cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Então, não é cobrir dessa maneira, é cobrir dessa maneira aqui, tá? Evitar aglomerações. Então, a gente tem visto aí ações por parte do governo estadual de cancelar eventos, agora outras coisas estarão fechando, suspensão de aulas, para quê? Para evitar aglomerações, porque ele é um vírus que se dissipa muito rápido, manter os ambientes bem ventilados e não compartilhar objetos pessoais com outras pessoas. Então, garrafinha de água, ficar tocando na outra pessoa, qualquer coisa que você possa compartilhar. Então, agora vamos ler aqui algumas notícias, algumas fake news. Então, fake news vem do quê? Notícias fake, falsas. Então, notícias falsas. Notícias que não têm sustentação científica nenhuma.
tá? É apenas notícias que são jogadas nas redes sociais, na maioria dos casos. Então, WhatsApp, Facebook, em menor nível no Instagram, que serve simplesmente para deixar as pessoas com muito medo, tá? Então, vocês, aluno da ESA, vocês, aluno de enfermagem, vocês, aluno de farmácia, vocês também têm responsabilidade em não compartilhar esse tipo de notícias. Vocês devem verificar a veracidade delas. Porque se você espalha esse tipo de notícia no seu grupo da família, por exemplo, nem todo mundo tem informação. Então, se as pessoas começam a acreditar nessas notícias, a gente vai ter um pânico generalizado. E muitas vezes por uma notícia que não é verdadeira, tá? Então, a primeira notícia aí que tem circulado muito é a tal da água quente é capaz de matar o vírus. Então, essa notícia de que a água quente é capaz de matar o vírus, ela circulou, né, amplamente em redes sociais, trazendo orientações de que vocês deveriam beber água com temperatura entre 26 e 27 graus, que isso seria o suficiente para matar o vírus. Vamos lá. O nosso corpo, ele funciona, os nossos órgãos vitais, ele funciona aí numa faixa de 37 graus. O vírus, ele se instala no nosso organismo e começa a fazer a sua replicação, como eu mostrei anteriormente, nessas condições. Então, tomar água entre 26 e 27 graus não vai fazer nada com o vírus. Não vai matar ele. Porque o nosso corpo está a 37. Se ele suporta 37 graus, obviamente que ele vai suportar entre 26 e 27 graus. Não faz sentido, tá? Sem contar que quem faz o combate da maioria das infecções virais é o nosso próprio organismo, nosso próprio sistema imunológico. Coronavírus veio dos inseticidas. Esse tipo de notícia ela foi mais recorrente em outros países. Aqui no Brasil eu não cheguei a ver muito dessas notícias. Mas circula na internet uma imagem que mostra o rótulo de um inseticida, no qual se lê Human Coronavirus. Ou seja, as pessoas acham, algumas pessoas levantaram essa hipótese de que o coronavírus veio do uso desse inseticida. Também fake news, não há nenhum consenso se isso é verdade ou não. Na verdade, há um consenso, isso não é verdade. O que não há consenso é sobre o surgimento exato do coronavírus, mas ele não veio de inseticida. Ao estourar plástico bolha, lembre que o ar vem da China. Então, muito do nosso plástico bolha, muito dos nossos materiais, ele vem da China. Então, é absurdo a gente pensar nisso, porque, sei lá, quem espalhou essa notícia provavelmente pensa que a gente enche que o pessoal lá enche o plástico bolha com a boca, manual, né? Que não é equipamentos específicos para isso. Então, por si só, isso já é absurdo, porque são máquinas que fazem esse tipo de coisa. E mesmo que fosse verdade, mesmo que pegassem um monte de chineses lá, né? Enfileirassem um monte de chineses para ficar enchendo com plástico bolha, o vírus provavelmente ele não suportaria a sua viagem até o nosso país, ou outros países que seja. Qualquer pessoa que comprou um produto pela internet vindo da China, sabe que ele leva no mínimo aí uns 40 dias para chegar. Então, não teria como o vírus sobreviver, e isso tomando como base que cada chinês enchesse lá o plástico bolha individualmente. Vacina contra o coronavírus 19 foi descoberta. Também não é verdadeira essa notícia. O que a gente tem aí são vários institutos de pesquisa, inclusive a USP, lá no Instituto de Ciências Biomédicas, que é onde eu trabalho. Eu não trabalho necessariamente com coronavírus, mas o pessoal lá já está começando a desenvolver, estudar vacinas, tá? Mas não tem nenhum teste ainda, é tudo preliminar. Então, essas notícias que saem por aí de que o país tal já tem a vacina tal, já está tudo pronto, também não é verdadeiro, não é assim que sai uma vacina. Primeiro tem os testes que a gente chama de testes in vitro, então é feito testes nas células, existe toda uma análise de resposta em relação às células, ao medicamento.
Depois é feito o teste in vivo, ou seja, com animais de laboratório para ver como eles reagem em relação ao vírus. E depois começa-se a fazer testes em seres humanos. Então, essa história de que já há vacina contra o coronavírus também é fake news. Tá? Desinfetantes antibactericidas não têm eficácia contra a doença. Bem, nessa notícia eu até entendo falarem que é fake news, porque quando a gente coloca antibactericida, a gente remonta a ideia de que mata apenas bactérias. Então, o erro está no fabricante, né? Então, a gente vê vários fabricantes aí que colocam micróbio, antibactericida, e na verdade o antibactericida que ele coloca, ele mata fungo, ele mata vírus, ele mata bactéria, ele mata uma série de outros micro-organismos. Então, quando a gente lê essa notícia de que antibactericidas não resolve, tem até que um fundo aí, né, de raciocínio lógico. Se é antibactericida, então só resolve para a bactéria. Então, meio que o fabricante, ao colocar antibactericida no seu rótulo, ele meio que induz também as pessoas a achar que isso não resolve. Mas resolve, tá? Estruturalmente falando, o mecanismo de ação desses antibactericidas, desses desinfetantes, também vão agir sobre a estrutura do vírus. Urina e estrume de vaca pode curar o novo coronavírus. Bem, isso surgiu na Índia, tá? Por quê? Porque lá na Índia as pessoas acreditam que a vaca é sagrada, então eles acreditam que tudo que vem da vaca pode ser usado como remédio popular. Só que usar fezes de vaca e urina de vaca para tratar qualquer tipo de vírus que seja, não é recomendado, não existe nenhuma evidência científica de que de fato exista ali algum tipo de substância capaz de destruir o vírus. Então é fake news também, não vão usar urina e nem fezes de vaca para tentar evitar o coronavírus, tá? Ingestão de álcool ajuda a combater o vírus. Bem, o álcool, notícia falsa sobre o álcool não é de se esperar, né? Tem a rodo aí pela internet. Tem até a história lá da grávida que ela gera mais leite quando ela consome cerveja preta. Isso acontece porque simplesmente ela relaxa e ela tem a sensação de estar liberando mais leite. Aqui é a mesma coisa. Se você está alcoolizado, você não sabe aonde você está, muito provavelmente você não vai saber nem que você está com alguma doença, tá? Então, essa história de que ingerir álcool é eficaz contra o coronavírus também é outra fake news, né? O pessoal gosta muito de brincar e falar, eu vou me desinfectar por dentro. Depois que você inala uma determinada, sei lá, as partículas virais e ele entra no seu trato respiratório, depois que ele entra e ele se funde lá às suas células, não há muito que você possa fazer, tá? Então, não adianta você fazer ingestão de álcool. Também é fake news. Vacina desenvolvida na Austrália está à venda na Suíça. Também outra fake news. A mesma coisa que eu expliquei no slide anterior. Ainda as vacinas estão em estudo. Está tudo muito recente em relação a esse coronavírus. É muito provável que no final do ano chegue, já haja vacina. Tem muitos centros de pesquisa trabalhando com isso agora. Mas no momento não há nada, muito menos na Austrália, que está sendo vendido na Suíça. Tá? Isso também é para criar alarde em cima da população. Cocaína protege contra o vírus. Bem, a mesma história do álcool. A cocaína é uma droga que te deixa muito acelerado. Não tem nenhuma relação no uso de cocaína. Além de cocaína, também vi uma outra notícia dizendo que loló, né? Que o loló também serve para o coronavírus. Bem, talvez sirva para outras coisas. Agora, para coronavírus, cocaína e loló não serve para esse fim, tá? Então, também é fake news. Pelo amor de Deus, não vão começar a usar substâncias ilícitas para tratar uma doença que não se trata dessa maneira, tá? Prender a respiração por 10 segundos indica se a pessoa tem a doença. Também não tem nenhuma relação aí sobre prender a respiração e isso indicar que você tem a doença. Você precisa fazer um exame específico e esse exame específico
vai acusar ou não se você tem o vírus. Por quê? Os sintomas, eles são muito parecidos com uma pneumonia, com uma gripe comum, com qualquer outra doença. Igual a doença do trato digestório, quando você está com diarreia, você não sabe exatamente o agente etiológico que está causando aquela doença. A mesma coisa de uma doença respiratória. Eu, por exemplo, sofro de bronquite, então qualquer tipo de coisinha que eu tenho, o meu nariz começa a ficar com secreção, eu começo a ficar sem ar, tossindo, espirrando. E agora com esse surto de coronavírus, as pessoas ficam olhando torto para mim, né? Achando que eu tenho a doença. Mas isso são sintomas relacionados. Então você só pode afirmar que você está com uma determinada doença depois que você fizer exames específicos. Não prendendo a respiração e alguém olhando e te, como posso dizer, te acompanhando para ver quais são as alterações que você tem. Aqui eu também listei outras notícias que também são falsas. Então, aqui eu vou ler rapidinho cada uma das notícias que tem e quando for conveniente eu faço algum comentário em cima. Então, ó, é fake que Nostradamus fez profecia do novo coronavírus em livro de 1555. Isso daí tem circulado na internet desde a semana passada, especialmente aqui no Brasil, dizendo que viria uma doença do Senhor da Noite, do Oriente. Não existe nenhuma. Foram lá no livro, verificaram essa informação. Não há nenhuma profecia do Nostradamus em relação ao coronavírus. É fake, tá? Não precisa, como posso dizer, ficar com medo, tá? Não é o fim do mundo. Pelo menos não por enquanto, tá? Não vai ser com coronavírus que a gente vai chegar no fim do mundo. E muito menos vai ser uma previsão do Nostradamus de 1555 que revelou isso, tá? É fake a foto de dezenas de caixões enfileiradas que foram vítimas do coronavírus na Itália. Então circula uma foto aí no Facebook, principalmente em grupos de WhatsApp, de vários caixões enfileirados, dizendo que isso foi tudo por causa do coronavírus, mortes desencadeadas pelo coronavírus. Na verdade, essa foto ela foi de vítimas de um naufrágio, de pessoas vindas, se eu não me engano, do Haiti. Não estou querendo falar notícias falsas aqui para vocês também. Mas o fato é que esses caixões não são de vítimas do corona, embora o número de pessoas que estão morrendo na Itália seja bastante alto. Tá? O número de pessoas contaminadas na Itália é muito alto. E por que esse número tem sido muito alto na Itália? Primeiro, que as pessoas não levaram a sério essa história do coronavírus, as recomendações lá na Itália, levaram tudo na brincadeira. Então, é só a gente pegar o exemplo aqui do Brasil. A gente está pedindo para pessoas ficarem em casa, fazer quarentena. O que as pessoas estão fazendo? Estão indo para shopping, estão indo para rolezinho, estão indo fazer encontrinhos, né? E não estão levando a sério. Foi o que aconteceu com a Itália. Resultado, a Itália tem uma das populações mais idosas da Europa. Então, você está vendo aí centros de acolhimento de idoso, pessoas sendo infectadas geral. 300, 400, 500 pessoas de uma vez só sendo infectadas. Tá? Áudio que diz que o Einstein tem 700 internados com coronavírus e Sirius o dobro, também é fake. Então não existe nenhuma informação oficial desses centros médicos. Não há verdade nisso. Muita gente aí vai dizer, mas eles estão querendo esconder da gente. Não é bem assim que as coisas funcionam. Tá? Então não existe nenhuma confirmação por parte do Einstein e nem pelo sírio-libanês desse número de infectados por coronavírus. É fake que beneficiários do Bolsa Família vão ganhar R$ 470 para comprar produtos de limpeza e máscaras contra o coronavírus. Isso é fake também. Saiu uma notícia, se eu não me engano, ontem, do Ministério da Economia, dizendo que o governo liberaria R$ 200 para autônomos, então não é qualquer pessoa, que vão perder muito com essa pandemia do coronavírus.
Mas essa história de que o Bolsa Família vai para R$ 470 e que é para ser gasto com máscara e produtos de limpeza também é fake. É fake que fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre elimina o coronavírus. Bem, a água morna, o sal e o vinagre você deixa para sua salada. Não gaste com coronavírus, tá? De novo, uma vez que você é infectado, que você não sabe quando você será infectado, né? A gente não tem como prever isso. O vírus se instala, ele se funde às suas células do trato respiratório, não há mais nada que você possa fazer. É aguardar, ver como seu sistema imunológico vai reagir e é assim que deve ser feito. Então, quem é infectado pelo vírus deve ficar em isolamento. E o que a gente tem visto é que quem é infectado pelo vírus e fica em isolamento, a pessoa consegue se curar depois de alguns dias. Tá? Tanto que a maioria das vítimas de coronavírus na China já estão curadas, que já faz 3 meses desse surto. E a China hoje já não registrou mais nenhum novo caso de coronavírus. Por quê? Porque eles fizeram o procedimento correto, que é de esvaziar os locais de grandes aglomerações, as pessoas ficaram em suas casas, fizeram quarentena, usavam máscaras, higienizavam as mãos, evitavam aglomerações e quando ela estava doente, ela ficava em isolamento. Então, a maioria dos pacientes que foram tratados na China eram mais pessoas idosas que tiveram complicações com o vírus, tá? É fake que o desenho dos Simpsons previu o surto de coronavírus. Então, o Nostradamus, os Simpsons nada mais é do que o Nostradamus do século atual, né? Então, o Simpsons já vem aí ganhando essa notoriedade de prever as coisas, de que tudo que acontece no mundo é previsão dos Simpsons. O episódio, você vai ver imagens aí na internet, foi manipulado. Então, no episódio existe lá uma caixa, um chinês espirrando dentro da caixa e eles enviando essa caixa para os Estados Unidos e está escrito na caixa coronavírus, é fake. Mas os Simpsons tem mais de 1000 episódios, então não é muito difícil ter algum episódio ali que provavelmente vai refletir a realidade dos dias de hoje, que eles já fizeram de tudo, tá? Mas eles não previram coronavírus. É fake. E diz que vitamina C e limão combatem o coronavírus. Bem, a história da vitamina C ela é uma história já antiga, sobre ela reforçar ou não o sistema imunológico. Ainda não existe consenso científico se ela realmente reforça o sistema imunológico. A vitamina C ela é requerida por uma série de fatores no nosso organismo. Então, sim, nós temos que consumir vitamina C. Ela é essencial. A vitamina C também é um antioxidante. Então, ela é muitas vezes utilizada para rejuvenescimento, em cremes. Se bem que eu não sei se em cremes ela é realmente eficaz. Mas ela não se sabe ainda se ela realmente reforça o sistema imunológico. Então, essa história de ficar tomando toneladas de vitamina C por dia para reforçar o seu sistema imunológico, não tem fundamento científico. Com o que é que você vai reforçar o seu sistema imunológico? Primeiramente, ter bons hábitos de vida. Em segundo lugar, se alimentar de maneira saudável. Então, as quantidades ideais de proteína, de carboidratos, lipídios, vitaminas e sais minerais. É dessa forma que você deve prosseguir. Porque o seu corpo ele precisa de material para fabricar anticorpos. Esse material para fabricar anticorpos vem de uma alimentação saudável, balanceada. Não apenas do uso de vitamina C. Tá? É fake mensagem em vídeo que diz que álcool gel não funciona como forma de prevenção contra o coronavírus. Bem, a melhor forma de prevenção contra o coronavírus é evitar aglomeração e lavar as mãos. Então você não precisa ir na farmácia comprar esse álcool em gel que está com preço super inflacionado, desde que se você estiver dentro de casa não há nenhuma necessidade disso. E se você lavar as suas mãos frequentemente, se tiver disponível uma pia com água e sabão, também não é necessário você ficar passando álcool em gel a todo momento. Porém, nem todo mundo tem esse privilégio. As pessoas precisam sair e nem sempre vai ter uma pia, água e sabão disponível. Então, o álcool em gel ele é eficiente, tá?
Circulou um vídeo aí recentemente de um senhor se auto-intitulando químico de data, dizendo que álcool em gel não era eficiente, que simplesmente era uma teoria da conspiração para a indústria farmacêutica vender mais álcool em gel. É fake, tá? É fake que o governo chinês busca aprovação para matar 20 mil pacientes com coronavírus. Fake também, tá? Isso vai contra, inclusive, os direitos humanos. Não é assim que as coisas funcionam, tá? É fake vídeo que mostra telhado cheio de morcegos, fonte do coronavírus na China. Então tem um vídeo, mais um, né, entre tantos. Mais um vídeo circulando na internet, onde tem alguns funcionários que eles levantam um telhado e sai um monte de morcego. Tem gente dizendo que a origem do coronavírus veio desses morcegos e que agora eles estão se espalhando pelo mundo inteiro. Também é fake, tá? E nem todo morcego, a gente ainda não sabe nem se é de fato o morcego que porta o vírus, porque existe 3 hipóteses, né? O pangolim, que é um animal que ele é, se eu não me engano, ele é originário da África, mas aí existe um tráfico para a Ásia, e lá na Ásia se consome muito esse animal. A cobra e o morcego. Também existe algumas fake news aí dizendo que o vírus da cobra se misturou com o vírus do morcego, aí deu origem a um novo vírus. Também não existe nenhuma evidência científica sobre isso. E muito menos que todo morcego tenha coronavírus. Não existe uma evidência científica que todo morcego porte o coronavírus. E muito menos que ele seja de fato o responsável. Ainda não existe um consenso se é de fato um morcego ou não. É fake o vídeo que mostra cobras, ratos e cães prontos para consumo humano que foi gravado na China. Então tem um vídeo, inclusive eu mesmo recebi esse vídeo, de um mercadão, tá? E nesse mercadão as pessoas estão vendendo cobra. Isso é fato. Realmente no vídeo mostra lá cobra, rato, raposa, cachorro. Mas esse vídeo não foi gravado na China. Esse vídeo foi gravado a 2.000 quilômetros de lá, em um outro país onde existe essa cultura. Então esse vídeo que diz mais ou menos o que ele dá a entender, esse vídeo é o quê? Que olha onde foi a origem do coronavírus. Nessa feira aqui, nessa feira livre, onde eles vendem cobra, onde eles vendem rato, onde eles vendem morcego. Esse vídeo não foi gravado na China. Esse vídeo foi gravado em um outro país, a 2.000 quilômetros dali da China. Se eu não me engano, foi a Indonésia. Tá? Agora eu não me recordo de cabeça. Mas, que eu não coloquei informação aqui. Mas não foi na China. Esse vídeo não foi gravado na China. Tá? É fake que a Organização Mundial da Saúde fez cartaz recomendando evitar sexo desprotegido com animais. Bem, por si só a notícia já é absurda, porque zoofilia é crime, né? Então, muito menos a OMS dizer que você não deve fazer sexo com animais em período de coronavírus. Então, essa notícia não faz o menor sentido. Publicaram várias imagens dizendo que você não pode fazer sexo com cavalo, com vaca, com cachorro, com outros animais. Por si só, essa notícia já é muito absurda. E para finalizar, uma notícia que saiu ontem, o corona não foi feito em laboratório. Então, essa história de que o coronavírus foi desenvolvido pela China num laboratório de guerra biológica, que era um plano da China comunista destruir toda a economia global, também é fake. Existe, nesse estudo que foi publicado pela Nature, na Nature Medicine, eles mostram lá no artigo científico que é da onde a gente deve tirar as nossas fontes de informação, tá? Não é de WhatsApp, não é de Facebook, não é de Instagram, é de artigos científicos, de revistas reconhecidas, também não pode ser de qualquer revista. Então a Nature, ela tem um nome e um nome de peso na área científica. Nesse artigo ele pontua lá vários motivos do porquê o corona não foi feito em laboratório. O coronavírus não foi feito em laboratório, não foi feito no laboratório da China e muito menos no laboratório dos Estados Unidos. E também não faz o menor sentido. A China, esse ano, ela já ia crescer menos do que ela já tinha previsto.
cerca de 5 a 6% de crescimento. Com esse surto do novo coronavírus, ela vai crescer menos ainda. Por quê? A maioria dos países compram produtos da China. A gente viver nesse momento de quarentena, a gente vai priorizar coisas. Então, entre comprar um alimento e comprar algum tipo de equipamento eletrônico vindo da China, a gente vai preferir comprar alimento. Então, para eles é ruim. Então, não faz o menor sentido essa história deles terem feito o vírus em laboratório e disseminado eles pelo mundo. Ok? Vamos aqui com a primeira pergunta aqui. O que o ibuprofeno faz com o vírus? Então, saiu essa notícia agora, né, de que não pode se consumir ibuprofeno em relação a sintomas do coronavírus. Bem, o ibuprofeno, ele não vai ter relação direta com o vírus, ele tem relação direta com o organismo, tá? Então, eu não sei exatamente como que é o mecanismo de ação do ibuprofeno, mas muito provavelmente o nosso corpo ele precisa fazer toda uma cascata de inflamação para poder combater o corona ou qualquer outro tipo de vírus. Quando você faz uso de um medicamento, você pode estar alterando todo esse ciclo natural do nosso corpo, toda essa resposta natural, né? Então, por exemplo, nem sempre a gente pode tomar anti-inflamatório. Eu não sei se o ibuprofeno é um anti-inflamatório. Por que nem sempre a gente pode tomar um anti-inflamatório? Às vezes a gente está com alguma doença, uma bactéria, um vírus, e o nosso corpo ele precisa responder a esse invasor. A gente vai lá, toma um anti-inflamatório, então a gente faz o quê com a inflamação? Faz com que a inflamação não exista. Se não existe inflamação, não existe combate. Se não existe combate, ocorre uma complicação da nossa parte em relação a combater esse agente infeccioso. Vamos para a próxima. Como que devemos agir diante da situação com crianças? Então, criança. Não há nenhum caso registrado com crianças menores de 12 anos, tá? De 12 anos para baixo não existe nenhuma relação ainda. O problema da criança é que a criança ela pode portar o vírus, às vezes o vírus nem se manifesta e ela acaba indo para a casa do avô ou da avó e acaba transmitindo para eles esse vírus. Então, não existe ainda números precisos de acometidos nessa faixa etária, de 0 a 12 anos. Então, o que se deve fazer com as crianças você deve evitar que essas crianças tenham contato com os avós dela. Porque esses são um grupo de risco. Então, o grupo de risco é acima dos 80 anos. Embora pessoas acima de 60 anos a gente já observe complicações. Então, acima dos 80 anos, a taxa de mortalidade do vírus chega a mais ou menos 15%. Entre 20 e poucos anos a 40 e poucos anos, essa taxa varia aí de 0,2%. É uma taxa baixa. Vamos para a próxima. É possível a pessoa se infectar mais de uma vez? Então, o corona ele é um vírus relativamente novo. A gente não sabe muita coisa sobre ele ainda. Mas vamos pensar numa gripe comum. Já existem estudos que relatam que o corona está sofrendo mutações. Então, só na China identificaram duas linhagens desse novo coronavírus. Então, se a pessoa se infecta com o vírus e ela consegue se curar, isso quer dizer o quê? Que ela produziu anticorpos contra ele. Se ela voltar a se infectar, muito provavelmente ou esses anticorpos não foram eficazes ou esse vírus sofreu uma mutação e infectou ela novamente. Só que quando ela for infectada novamente, provavelmente essa doença virá de maneira mais atenuada, que é o que acontece com a gripe. A gripe, já existem registros históricos da gripe. Os primeiros casos de gripe, elas eram mortais, né? Porque a gente não tinha nenhum tipo de anticorpo contra esse vírus. Hoje, a gripe é uma coisa corriqueira. Você pega uma gripe, e todo ano a gente pega uma gripe, por quê? Porque todo ano esse vírus sofre uma mutação, mas a gente não tem problemas. A gente pega, toma os remedinhos lá que a gente tem que tomar, fica de repouso alguns dias e estamos curados da gripe. Professor, tive câncer de mama, estou no grupo de risco? Essa é a pergunta.
Bem, aí a gente precisa saber se você foi curada totalmente do câncer. E até, a gente também precisa saber como está o estado do seu sistema imunológico. Então, dependendo de como tiver o seu sistema imunológico, ou se você ainda estiver em tratamento de câncer, sim, você está no grupo de risco. Porque o grupo de risco é todos os pacientes que estão com seu sistema imunológico debilitado. Então, como você fez quimioterapia, você passou por um tempo em tratamento, é necessário verificar como que anda o estado do seu sistema imunológico, como estão as suas contagens de células brancas, suas células de defesa. Quanto tempo o vírus sobrevive em uma superfície? Bem, já existem estudos aí que mostram que o vírus ele pode suportar até uma semana, tá? A última notícia, o último estudo que eu vi que ele pode suportar 3 dias, mas independente de ser 3 dias ou uma semana, ele é muito resistente do lado de fora. A maioria dos vírus do lado de fora do organismo não sobrevive algumas horas, tá? O HIV, por exemplo, ele sobrevive alguns minutos quando ele está fora do nosso organismo. O corona ele é perigoso exatamente por isso, porque ele se alastra muito fácil, a taxa de contaminação dele é muito alta e, além disso, ele sobrevive um tempo muito alto em maçanetas, em corrimões, mesa, teclado, de 3 dias a uma semana, tá? Minha mãe tem 68 anos. Eu trabalho com idosos. É melhor eu ficar em casa? Sim. Como a gente não sabe ainda o mapa da infecção, tá? Então a gente não tem esse controle efetivo. Primeiro porque o governo não liberou o diagnóstico para todas as pessoas que têm sintomas. Então eles só liberaram o diagnóstico para quem realmente está com sintomas muito pesados, que está muito mal. Então a gente não consegue traçar um perfil de contaminação do vírus. A gente não sabe exatamente onde está a propagação. Então, como você trabalha com idosos e a sua mãe é idosa, talvez sim, você possa ser um vetor horizontal de infecção. Você pode estar carregando o vírus, que provavelmente, se você tiver a infecção, talvez em você não dê muita coisa, mas você acabe levando de uma pessoa para outra pessoa. Tanto que a grande preocupação com o coronavírus é exatamente os idosos e as pessoas imunodeprimidas ou que têm algum outro tipo de doença pré-existente. Professor, muitas perguntas chegando, não vai dar para falar todas, mas vamos para uma aqui que é interessante. Quais são os sintomas do coronavírus e quais são os sintomas de alerta para poder ir para o hospital ou não ir? Ok, então os sintomas do coronavírus ele é muito parecido com um sintoma da gripe, mas existe aí algumas diferenças, tá? A principal dela é a tosse seca, então isso a gente também tem geralmente em quadros de gripe, mas a principal diferença entre o corona e a gripe comum é a secreção no nariz. No coronavírus não é frequente a secreção no nariz, né, o catarro, por assim dizer. E quando devemos procurar o médico? Quando você tiver com insuficiência respiratória. Claro que você não vai deixar o seu quadro se desenvolver a esse ponto, mas quando você tem uma insuficiência respiratória, muita dificuldade de respirar, sei lá, se você já tiver um caso pré-existente de dificuldade respiratória. Então, por exemplo, quando eu tenho um problema de respirar, eu faço uma inalação e logo que eu termino a inalação, eu já verifico se eu estou melhor ou não. Se provavelmente eu fizer a inalação e não conseguir, mesmo depois da inalação, não conseguir respirar, eu procuraria um médico e é o que você deve fazer também. Então, tosse seca e geralmente dificuldade em respirar e geralmente o corona não apresenta secreções. Pode acontecer coisas que não são frequentes no corona. Secreção e diarreia. Pode vir a acontecer diarreia e secreção, mas o mais comum é a tosse seca e a dificuldade em respirar.
Professor, perguntas agora sobre álcool em gel, tudo bem? Ok. Vamos lá. Primeira pergunta, que eu vou juntar todas as três, tá? O álcool em gel que você vê que é caseiro, ele tem a mesma eficácia do álcool em gel comprado? Segunda pergunta de álcool em gel. Ele demora mesmo 2 horas para poder matar a bactéria ou mata na hora? O vírus, no caso, né? Na bactéria. Ele mata na hora. E terceira pergunta de álcool em gel. O gel álcool 70 líquido ou o álcool em gel, ele tem a mesma eficácia, os dois? O líquido ou o em gel? É a mesma eficácia? Então vamos lá. Gel caseiro, álcool em gel caseiro. Surgiram aí várias receitas de álcool em gel caseiro. Nenhuma delas é confiável, tá? A gente tem uma série de problemas que podem acontecer com esse álcool em gel caseiro. O principal problema deles é que ele não é seguro. Então você pode acabar colocando fogo na sua casa, dependendo de como você usar isso. Algumas receitas aí usam gelatina, tá? A gelatina, ela não é indicada você ficar passando gelatina na sua mão, porque você pode promover o crescimento de outros micro-organismos na sua mão. Sua mão vai ficar toda engordurada, né? Cheia de gelatina, então não é adequado você usar gelatina. Álcool 70 líquido e álcool 70 em gel. É a mesma coisa, se você não tiver álcool em gel, você usa o álcool 70 líquido, tá? Qual o problema de se utilizar álcool 70 puro? O problema de se utilizar álcool 70 puro é que ele pode ressecar a sua mão. Então, é por isso que a gente usa álcool em gel. O álcool em gel não causa esse ressecamento, tá? Essa história de que ele age em 2 horas também não é verdade. O tempo de ação dele é menor. Ele é muito eficiente, não tão eficiente quanto a água e o sabão. Então, se você tiver água e sabão e passa o dia inteiro na sua casa, você lave suas mãos, aí você economiza álcool em gel, tá? Mas, álcool 70, álcool puro é menos eficiente que álcool 70, tá? Então, quem teve aula comigo de microbiologia sabe por que álcool 70 é mais eficiente que álcool puro, mas rapidamente eu vou explicar aqui. O álcool 70 tem uma taxa maior de água em relação ao álcool puro, que é o álcool 92%, então ele não é tão puro assim, né? Ele tem 8% de água. Essa quantidade de água no álcool 70 permite que ele penetre melhor o micro-organismo em questão, no caso o vírus. Então ele permite essa penetração melhor no patógeno e aí ele consegue destruir, né? Ele consegue oxidar o vírus, no caso também bactéria. E além disso, a água evita que o álcool evapore de forma muito rápida. Então, o mecanismo de ação do álcool 70 é maior, é mais prolongado do que o álcool 92%, além da água propiciar melhor penetração. Professor, 3 últimas perguntas, tá, professor? Tá. Vamos lá. para encerrar, qual o procedimento que temos que fazer quando chegamos em casa após o trabalho? Então, quando você chega... O brasileiro não tem muito esse hábito, né? Quem tem mais esse hábito é oriental. Então, o ideal seria você deixar o seu sapato na porta, entrar descalço, desde que sua casa esteja limpa, né? Previamente limpa, mas você entrar descalço, você trocar de roupa, chegar, lavar as mãos. O ideal seria ir tomar banho, tá? Mas caso você não tenha tempo ou você precise fazer outra coisa, simplesmente trocar de roupa. Se você teve contato, se a sua roupa teve muito contato com grandes aglomerações, e lavar as mãos. Ou tomar um banho, tá? E não usar a mesma roupa. Última pergunta, professor. Ok. Tá bom? Quem tem bronquite vai sentir um pouquinho mais aí os efeitos do coronavírus? Bem, muito provavelmente a pessoa que tem bronquite, ela já tem um sistema respiratório um pouco mais debilitado do que uma pessoa que não tem bronquite. Então, eu, por exemplo, eu cresci com quadros de bronquite, todo mês ali no hospital, tomando antibiótico. Então, é muito provável que se eu contrair o coronavírus, eu vá sentir muito, porque eu sou grupo de risco, tá? Mas eu acredito que se a pessoa já tiver meio que com sintomas atenuados da bronquite, não tiver em casos de bronquite, vai ser muito mais leve.
Mas se a pessoa tiver num quadro de bronquite e contrair o coronavírus, aí é muito mais complicado. Como qualquer outra doença. Porque qual é a grande preocupação com o coronavírus? Ele é uma doença que está matando uma taxa de 2%, porém ele é uma doença que infecta muito. Então já existiram outras doenças dos primos do coronavírus, por assim dizer, como a SARS, a MERS, outras doenças. Elas infectavam uma taxa relativamente alta, não tão alta quanto o coronavírus, mas matavam muito mais. O coronavírus infecta muito mais pessoas do que essas doenças, mata pouco, só que se a gente for pensar em números absolutos, é maior. É muito maior, por quê? Porque ele infecta mais, tá? Então, se você já tiver algum quadro pré-existente, se você tiver com dengue, se você tiver com chikungunya, se você tiver com bronquite, se você tiver no estágio avançado de AIDS, se você descobriu que tem AIDS e já estiver no estágio avançado, tudo isso é motivo de... O vírus, ele vai deixar as coisas muito pior. O coronavírus vai deixar muito pior. Agora, se você tem bronquite, que é o meu caso, a sua bronquite está controlada, você não está tendo casos de bronquite, muito provavelmente você vai sentir os mesmos efeitos de quem tem uma vida saudável.